Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. Nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. É um prazer estar com você nesta manhã na casa de Deus. And we are going to teach you from the Word of God in Revelation. E nós vamos estudar a palavra de Deus a partir do livro de Apocalipse. E nós precisamos dos gráficos. Now, we have been studying Revelation to about the middle of the book of Revelation. Nós estamos estudando o livro do Apocalipse e já chegamos até a metade do livro. It's impossible to teach everything in Revelation in just these 3 days. É impossível ensinar tudo que há no livro de Apocalipse em apenas 4 dias. But I'm trying to give you some groundwork and some outlines so you can study it on your own. Mas eu estou tentando passar para você um esboço para que através dele você possa estudar sozinho. As the Revelation begins with God. Apocalipse começa com Deus. God in the past. Deus no passado. Then it goes all the way through the whole history of the world, and then ends up with God in the future. E então este livro ele dá ele passa por toda a história da humanidade, chegando até no futuro. Now, it doesn't say much about the Old Testament in the outline. O esboço não fala muito sobre o Velho Testamento. That's from the first circle where God is and to the cross. Do primeiro círculo onde Deus se encontra até a cruz. That was at least 4,000 years. Este tempo durou pelo menos 4.000 anos. It may have been more years than that. Talvez mais tempo do que este. So the little space between the circle one and the cross is not the real length of time. Então esse espaço entre este círculo e até a cruz não representa realmente o tempo que passou. But we're trying to emphasize the time from the cross until the time of eternity. Mas nós estamos, na verdade, enfatizando o tempo desde a cruz até a eternidade futura. So when Jesus died on the cross, he paid for our sins. Quando Jesus Cristo morreu na cruz, ele pagou por todos os nossos pecados. Now in the Old Testament, they had animal sacrifices to cover their sins. No Velho Testamento, eles tinham o sangue de animais que simbolizavam a remissão do pecado. But they could only cover their sins, they could not take them away. Mas say it again. The animal blood could only cover their sins, but it could not take away their sins. Este sangue dos animais só podia cobrir o pecado das pessoas, mas não podia lavá-los. So Jesus had to come and shed his blood to take away all the sins of the past, all the sins of the future. Então Jesus precisou vir e derramar o sangue dele, que tinha poder sim de lavar os pecados do passado, bem como do futuro. And now Jesus is going to stop working with Israel and he's going to start working with the church. E a partir deste momento Jesus parou de trabalhar com a nação de Israel e passou a trabalhar com a igreja. Jesus is going to work with Israel during the tribulation period. Jesus voltará a trabalhar com a nação de Israel, mas durante o período da grande tribulação. So the tribulation is basically to get Israel to repent. A grande tribulação vai focar no arrependimento da nação de Israel. Many Gentiles will receive Christ during this time. Muitos gentios também serão salvos durante a tribulação. But the basic interest of God is to get Israel to repent so that Jesus can come back and be in Jerusalem. Mas a maior intenção de Deus, através da tribulação, é o arrependimento de Israel para que Jesus possa reinar a partir de Jerusalém. Jerusalem will be the capital of the world. Jerusalém tornar-se-á a capital mundial. It was a place where Jesus was crucified. Jerusalém é o lugar onde Jesus foi crucificado. But it's going to be the place where Jesus is going to be magnified. Mas também será o lugar onde Jesus será magnificado. So we have the cross
Então, nós temos a cruz And then the church begins 40 days later, e a, 50 days later. e a igreja nasceu cerca de 50 dias depois. Jesus rose from the dead. Jesus ressuscitou dentre os mortos. He walked among his people for 40 days. Ele andou no meio do seu povo por 40 dias. And then he went to heaven. Então ele subiu para o céu. But before he went to heaven, he said that we are to go and preach the gospel to everyone. Mas antes de subir para o céu, ele disse que nós precisamos pregar o evangelho para todas as pessoas. He said, I'm going to send the Holy Spirit back, Ele prometeu que enviaria o Espírito Santo and he will teach you what you should say. e que o Espírito Santo nos ensinaria o que deveríamos dizer. He's going to teach the apostles what they had learned from Jesus while he walked with them. E o Espírito Santo iria lembrar os apóstolos o que eles haviam aprendido de Jesus enquanto Jesus estava entre eles. He taught them many things, but they didn't remember them all. Jesus ensinou muitas coisas, mas eles não podiam se lembrar de todas. So he's going to send the Holy Spirit to help them remember what Jesus had taught them. Então, ele enviaria o Espírito Santo para ajudá-los a se lembrar de tudo que Jesus ensinou. So he says, I'm going to send the Holy Spirit, Então, Jesus prometeu enviar o Espírito Santo and he shall give you power, e o Espírito Santo daria poder. and you will be able to spread the gospel in Jerusalem, Judea, Samaria, and unto all parts of the world. Para que os discípulos pudessem pregar o Evangelho, iniciando em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. So they waited for 10 days, Então esses discípulos esperaram exatamente por 10 dias. and the Holy Spirit came on the 10th day. E o Espírito Santo desceu sobre eles no 10º dia. And it filled them with power. E realmente eles foram cheios do poder. They could even speak in foreign tongues. Eles conseguiam falar em idiomas estrangeiros. People from different parts of the world came to Jerusalem at that particular time on the day of Pentecost. Pessoas de diversas partes do mundo estavam presentes em Jerusalém no dia de Pentecostes. And they said, we hear these Christians speaking in our tongues. E essas pessoas ouviram os discípulos falando na língua deles. And Peter gets up and preaches a message. E Pedro, apóstolo, se levantou e pregou uma mensagem. And 2,000 people received Jesus as their Savior. E cerca de 3.000 pessoas receberam Jesus Cristo como Salvador delas. That was the beginning of the church. Este foi o início da igreja. There was one church at that time, Apenas uma igreja naquela época. the Church of Jerusalem. A igreja de Jerusalém. But then they began to spread the gospel to different cities. Então eles começaram a espalhar o evangelho para diferentes cidades. And finally, it got up to the city where Paul was staying. E finalmente o evangelho alcançou a cidade onde Paulo estava ficando, That was in Antioch. a cidade de Antioquia. And Paul and Barnabas were sent out by that church to go to the Gentiles. E Paulo e Barnabé foram enviados através da igreja de Antioquia para alcançar os gentios. Eventually, Paul and Barnabas went all over Asia Minor. Eventualmente, Paulo e Barnabé viajaram pela Ásia Menor, But the first trip was just to a few cities in Asia Minor. mas a primeira viagem eles visitaram poucas cidades na Ásia Menor. Then later, Paul went to Ephesus, Mais tarde, Paulo foi para a cidade de Éfeso. and then he trained the people in Ephesus to go to all the other cities in Asia Minor. E ele então encorajou aquela igreja a alcançar o restante da Ásia Menor. So I want to bring that out to you because the 7 churches we're talking about in Revelation are from the Asia Minor area. E a razão que eu estou lhe contando isso é porque as 7 igrejas do Apocalipse ficavam exatamente nesta área, na Ásia Menor. There were many other churches, Havia muitas outras igrejas além dessas. but these were 7 churches in Asia Minor, which is now called Turkey. Essas igrejas ficavam na Ásia Menor. Hoje o local é a Turquia. Now, I want to go back to Revelation 1, Eu quero voltar para Apocalipse 1. and I want you to look at the passage where we're talking about Jesus, and he is speaking to John. Eu quero mostrar algumas passagens nas quais Jesus está falando com o apóstolo João. And we find in about, let's see, verse 13, 12 to 13. Versículos 12 e 13.
Please read. E virei-me para ver a voz que falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida, e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. Now I want you to read verse 20. Agora, versículo 20. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Okay, so now we're talking about the churches, and Jesus is walking among the churches. Agora nós estamos falando sobre as igrejas e o fato que Jesus está andando entre elas. He chooses only 7 churches, Ele escolheu apenas 7 igrejas, but these churches would represent all the churches of the world. mas essas 7 igrejas representam as igrejas do mundo inteiro. As he finishes each message to a church, he says, those who have the Spirit, listen to what the Spirit is saying unto the churches. E no final de cada mensagem para as igrejas, ele fez questão de dizer: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo para as igrejas. So you have to ask yourself, what did he say to the 7 churches that would apply to the church here Então, in Goiânia? você precisa perguntar a si mesmo o que Jesus disse para essas 7 igrejas que deveríamos aplicar para a nossa igreja aqui em Goiânia. Now, the stars that were in Jesus' hand, As estrelas se encontram nas mãos de Jesus they were the pastors of the church. e elas simbolizam os pastores de cada igreja. When it talks about angels there, angel means messenger. Quando Jesus se refere aos anjos nas igrejas, a palavra anjo significa mensageiro. So your pastor is a messenger to his church. Portanto, os pastores são mensageiros para as suas igrejas. He reads the word of God. Eles leem a palavra de Deus. The Holy Spirit comes and teaches him. O Espírito Santo os ensina He gives a message to the pastor, e repassa a mensagem para os pastores. and he is to bring this message to the people. E os pastores precisam levar esta mensagem para o povo. So we have a pastor or a star, or sometimes he's called an angel. Então nós temos pastores ou estrelas, ou às vezes chamados de anjos. And he's walking, and the pastor is over a church. E os pastores, eles estão supervisionando as igrejas. But you collect all the churches together and they become one church. Mas se você colocar todas as igrejas juntas, elas se tornam apenas uma igreja. All those who have been saved from the time of Pentecost, or the time when the church began, until the time when Jesus comes back to take his church to heaven. Todas aquelas pessoas que aceitaram a Cristo a partir do nascimento da igreja até o arrebatamento da igreja, They become one church, elas se tornam uma única and igreja they're taken up to heaven. e elas serão levadas um dia para o céu. And this happens before the tribulation. Isso vai acontecer antes do início da grande tribulação. Now Jesus had taught his disciples that they were to be the light in the world. Jesus havia ensinado aos seus discípulos que eles deveriam ser a luz deste mundo. He says, you are the light of the world. Ele disse: vós sois a luz do mundo. Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify God in Deixe heaven. a sua luz brilhar entre todos os homens, para que eles vejam as suas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. So these churches were represented as lampstands. E essas igrejas, elas foram aqui representadas pelos castiçais. So now the lampstand was to have lamps on the top of the Os lampstand. castiçais, eles precisavam ter lâmpadas. Who are the lamps? Quem são aquelas lâmpadas? You are the lamps. Nós somos as lâmpadas. The church is the lampstand. A igreja, ela é o castiçal, You are the lampstand. e cada um de Lamp. nós formamos as lâmpadas daquele castiçal. Now how do you get lit? E como que você pode ficar aceso? You have to have oil in the lamp. Você precisa de óleo na lâmpada. Oil is representing the Holy Spirit O many óleo times in the Bible. simboliza o Espírito Santo, às vezes na Bíblia. As soon as you receive Jesus as your E Savior, assim que você recebe Jesus Cristo como seu Salvador, the Holy Spirit comes in you, o Espírito Santo desce sobre você
He gives you light. Ele te dá luz. He gives you power. Ele te dá poder. He is your helper. Ele se torna o seu ajudador. He's representing Jesus Christ. Ele representa Jesus Cristo. And he's teaching you how to represent Jesus E ele Christ. ensina você como ser um representante de Jesus So também. you can be a light in the world. Para que você possa ser uma luz neste mundo. Now later Jesus said, I am the light of the world. Mais tarde Jesus disse que ele também é a luz deste mundo. How can he be the light of the world? Como que ele pode ser a luz deste mundo? I thought we were the light of the world. Eu pensei que nós éramos a luz deste mundo. Well, look at it this way. Mas vamos observar desta forma. The sun in the heavens, O sol que fica lá no alto it's a bright light, é uma luz muito brilhante. and it shines on the moon. E o sol reflete sobre a lua. The moon has no light in itself, A lua não tem luz em si mesma, but it gives light from the sun and mas shines on the ela earth. captura a luz do sol e brilha sobre nós. Now the sun shines in the daytime, O sol brilha durante o dia gives us great light, e nos dá muita luz, but it shines on the sun at night, and so the moon gives us light at the night. mas o sol durante a noite brilha sobre a lua e a lua por sua vez brilha sobre nós. Jesus is the light of the world. Então Jesus Cristo é a luz deste mundo He shines on us as que believers. reflete sobre nós que somos crentes. Then we can give light E in the dark assim world. nós também podemos produzir luz neste mundo de trevas. So, if you don't shine, then the world around you cannot get any light. Isso significa que se você não está brilhando, as pessoas ao seu redor não receberão luz. So we need to be lights in this world. Por isso nós precisamos ser luz neste mundo. Now, Jesus is the light of the world, Jesus é a luz deste mundo. and he says, I am going to check to see if you're shining for me. E Jesus disse, eu vou verificar se você também está brilhando por mim. So he chose 7 churches, Por isso ele escolheu 7 igrejas. and he's now checking to see if they're shining for him. E ele está verificando se essas igrejas estão brilhando por ele. Are they giving out the light? Se elas estão produzindo luz. So he checks on the first church. Então ele checa a primeira igreja. The first church was Ephesus. A primeira igreja de Éfeso. Paul had gone to Ephesus. Paulo, o apóstolo, havia ido para a igreja de Éfeso. He first started out in the synagogue. Ele começou pregando numa sinagoga. He spoke to the Jews in the synagogue. Ele pregou para os judeus dentro da sinagoga. He had some hard conversations with them. Ele teve algumas palestras difíceis com eles. And they began to argue against Paul. E eles começaram a discutir contra o apóstolo Paulo. They didn't want to receive Jesus. Eles não queriam receber Jesus Cristo. Some did, Alguns até receberam, but many did not want mas to hear this. muitos deles não desejaram. They wanted to follow Moses. Eles queriam continuar seguindo Moisés. They wanted to follow the law. Eles queriam continuar debaixo da lei. They didn't want to follow Jesus. Eles não queriam seguir a And Jesus. so Paul leaves that Então synagogue. Paulo saiu daquela sinagoga. He goes over to a school. E ele vai para uma escola. And there he trained up the Christians to be good witnesses for Jesus E lá Christ. ele treinou os crentes a se tornarem boas testemunhas de Cristo. And then if you look in Acts 19, it tells us that he taught them so they would go all over Asia Minor. Então, se você ler Atos 19, você vai ver que Paulo ensinou aquelas pessoas para que elas pudessem alcançar toda a Ásia Menor. It'd be like the pastor here teaching you to be witnesses. Seria como nós aqui ensinando vocês a serem testemunhas. And you go all over Goiás. E você parte para todo o estado de Goiás, So everybody would hear about what God is doing in your life. para que todos pudessem ouvir o que Deus está fazendo em sua vida. Now what is the light? O que significa a luz? The light is your testimony. A luz significa o seu testemunho. Your testimony of Jesus. O seu testemunho a respeito de Jesus. How he has given you light in your life. Como que Ele deu luz para a sua vida. You believe that Jesus died on the cross for your Você sins. acredita que Jesus Cristo morreu na cruz pelos seus pecados. Then you also believe that Jesus rose from the dead. E então você também acredita que Ele levantou dentre os mortos. And when you really believe this in E your heart, quando você realmente acredita nisso no seu coração,
You wanted to tell everybody about Você this. sente o desejo de compartilhar esta mensagem com outras pessoas. And that's the proof that you really are saved. E esta é uma das provas que você realmente é uma pessoa salva. If you don't want to talk about Jesus, Mas se você não tem desejos de falar sobre Jesus, you have a problem. você tem um problema. You may not even be saved. Talvez você ainda nem seja salvo. Because those who really know Jesus want to talk about Jesus. Porque aqueles que realmente conhecem Jesus Cristo desejam falar sobre Ele. Turn to Acts 19. Vamos para Atos capítulo 19. In Acts 19, we're going to see something here that's very important. Atos 19, vamos ver algo muito importante. Now, Acts 19, verse, try verse 9 first of all, and 10. Versos 9 e 10 de Atos 19. Mas como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. E durou isto por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, assim judeus como gregos. So it took them 2 years to train up all these men and spread the gospel through all of Asia Minor. Paulo demorou 2 anos para treinar todos estes homens, para que eles pudessem levar a palavra de Deus para toda a Ásia Menor. That's why your pastor wants to take and teach you for about 16 weeks to know exactly what's in the Bible, and then you want to learn more. Is it more than that? 8 weeks. 8 weeks, okay. E é por isso que nós, nesta igreja, temos o discipulado cristão de 8 aulas, para que você possa também aprender a palavra de Deus e espalhá-la em outros lugares. And then you gather together in Sunday school and you learn more about the Word of E por God. isso também vocês se reúnem aqui durante a escola dominical, para que possam aprender mais ainda sobre a palavra de Deus. And then you go out and witness here in Goiânia. E então você sai e prega o evangelho aqui na cidade de Goiânia, You bring people to the church. e você atrai as pessoas para a igreja, You go and tell them about Jesus. porque você falou de Jesus para elas. And then God sends you a little further out. E então Jesus envia você para um pouco mais longe. That's what Paul was doing here in verse 10. É exatamente isso que Paulo fez aqui no versículo 10. He was telling them how to be a witness for Jesus. Ele estava ensinando aquelas pessoas como serem testemunhas de Cristo. People got excited about the Lord. Pessoas estavam animadas a respeito do Senhor. Now I want you to look down and see in verse 19. Agora nós vamos ler o versículo 19, Start with 18 through 20. 18 a 20. E muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando os seus feitos. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos. E feita a conta do seu preço, acharam que montava 50.000 peças de prata. Assim, a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. So the people accepted Jesus. They witnessed for Jesus. And they got excited about Jesus. Então veja, as pessoas ouviram a respeito de Jesus, elas receberam a Cristo e elas se tornaram animadas a respeito do Senhor. And the things that they were doing wrong before, E as coisas erradas que elas estavam fazendo antes, they gave it all away and burned it. elas desistiram daqueles pecados e queimaram aqueles objetos. They burned their magic books. Eles queimaram os seus livros de And magia. they chose to follow Jesus. E essas pessoas escolheram seguir a Jesus Cristo. They gave up the power that Satan gave them Elas desistiram do poder do diabo and trusted in the power that Jesus gave e them. elas confiaram no poder que Jesus estava lhes dando. Jesus gave them the Holy Spirit. Jesus deu a elas o Espírito Santo. Now they had power to go out and witness E all over agora Asia Minor. aquelas pessoas tinham poder para pregar o Evangelho em toda a Ásia Menor. And so God will give you the power to go over Goiás. E assim também Deus está dando para você o poder para espalhar o Evangelho por todo o estado de Goiás. And that's how they started different churches. E assim que eles iniciaram novas igrejas.
Now, what's the church that you're starting now? Next one. E a próxima igreja que nós estamos iniciando no Jardim Cerrado. So you've started the one out in where Everton is. E vocês iniciaram a igreja onde o pastor Everton se encontra. And then you're going to start another church. E agora vocês vão começar outra igreja. And get behind these churches. E você precisa ficar animando essas igrejas. And if you need help, E se você precisa de ajuda, bring some friends with you and go help these churches. traga alguns amigos e vão ajudar essas igrejas. Go witnessing to all the neighbors. Vão bater na porta de todos os vizinhos. That's what Paul taught the early church. Foi isso que Paulo ensinou para as primeiras igrejas. He taught them in Ephesus. Ele ensinou a igreja em Éfeso. They got excited about the Lord. Eles ficaram animados, encorajados sobre Deus. And the grace of God was mighty in that area. E a graça de Deus foi poderosa naquela área. But Ephesus was not going to be perfect. Mas a igreja de Éfeso não seria uma igreja perfeita. It took about 40 years later, 40 anos mais tarde, and Jesus comes back, and he checks his church. Jesus, ele desce e ele checa aquela igreja. A new generation had come up. Uma nova geração surgiu naquela igreja. Those people who were real excited were now dying. Aquelas pessoas que uma vez começaram a igreja e eram crentes animados, estavam morrendo. And those who were old were weak. E aqueles que já eram de mais idade estavam mais fracos. And the next generation was now in charge of the church. E a nova geração estava comandando a igreja. So Jesus is now, we're going back now to Revelation chapter 2. E agora nós estamos de volta em Apocalipse capítulo 2. And Jesus is checking this church at Ephesus. E Jesus está checando a igreja de Éfeso. And he tells them all the good things that they're still doing. E Jesus mencionou todas as coisas boas que aquela igreja ainda estava fazendo. This is chapter 2. Capítulo 2, And we're looking now in verse 4. versículo 4. Tenho, porém, contra ti Please read it. que deixaste o teu primeiro amor. And it says there that they had left their first love. Eles deixaram o primeiro amor deles. Now, they had a light burning in their lamp. Eles tinham ainda uma luz queimando no seu castiçal, na sua lâmpada. But it wasn't as bright as it used to be. Mas aquela luz já não brilhava tanto quanto antes. What's the first love? O que significa o primeiro amor? It's when you're real excited about the Lord. É quando você está bastante animado a respeito de Jesus Cristo. You want to be in every service where the Christians are meeting. E você faz questão de estar em todos os lugares onde os seus irmãos em Cristo estão se reunindo. You want to hear the word of God. E você faz questão de ouvir a palavra de Deus. You want to pray with the Christians. Você faz questão de orar com os seus irmãos em You want to Cristo. have fellowship with the Christians. Você faz questão de ter comunhão com os seus irmãos em You Cristo. want to get excited about going out and telling other people about Você Jesus. se sente animado ao sair desta igreja para falar de Cristo. When Jesus is first in your life, Quando Jesus é o primeiro na sua vida, that's your first love. este é o seu primeiro amor. You love him more than anything else. Você o ama mais do que qualquer outra coisa. You pray to him all day long. Você ora para Ele e fala com Ele o dia inteiro. And you read the Bible. E você lê a Bíblia. But you can't wait until you meet with the Christians in the church. E você pode mal esperar para estar reunido com os seus irmãos na igreja. You can't wait to go out and tell other people about this good Você news. mal pode esperar para ter uma oportunidade de falar dele para outros. Now the church at Ephesus still loved the Lord. A igreja de Éfeso ainda amava o Senhor. And they did mighty things. Eles fizeram coisas muito grandes. And they put away evil in the church. Eles tiraram coisas pecaminosas da igreja, But they didn't really love the Lord as much as they used to. mas eles não estavam mais amando ao Senhor como amavam antes. These little children, they're going to grow up. Aquelas crianças cresceram, Who's going to excite them? e agora quem que iria animar aquelas Who's crianças? going to give them the example that they Quem need? que seria exemplo para aquelas crianças? Who's going to get their light lit and so they'll be excited about the Lord? Quem que iria ajudar aquelas crianças a terem lâmpadas acesas para servir ao Senhor? The parents Os pais and other Christian teachers. e outros crentes professores. They've got to be excited about the Lord just like their parents were excited about the Lord. Eles deveriam estar animados a respeito de Jesus, assim como seus pais
estavam animados. You see, Jesus came back about 40 or 50 years after Jesus the first desceu church was started. cerca de 40 ou 50 anos depois que essa igreja foi iniciada. What will this church be like 50 years after it got started? Como será que esta igreja vai ser depois de 50 anos que ela foi iniciada? That's what Jesus is checking. É sobre isso que Jesus está checando. Now he says, you have left your first love, E aí Jesus disse: vocês deixaram o seu primeiro amor and you're no longer doing the first works. e vocês não estão mais praticando as primeiras obras. Read verse 5. Versículo 5: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. The first works of a church are the work of witnessing. O primeiro trabalho, a primeira obra de uma igreja é a obra de evangelismo. Jesus gave that command just before he went to heaven. Jesus deu este mandamento antes de subir para o céu. He told them, you are my witnesses. Ele disse para a igreja: vocês são minhas testemunhas. You are the light of the world. Vocês são a luz deste mundo. If your light goes out, Se a sua luz se apagar, then why would we have a lampstand? por que nós vamos ter um castiçal? I'll remove the lampstand Eu vou remover este castiçal, because the lamps aren't shining anymore. porque as lâmpadas não estão mais acesas. And soon the church is removed. E em breve a igreja é removida. And so Jesus is warning Ephesus, get back to your first love. Então Jesus está avisando a igreja de Éfeso: volte para o seu primeiro amor. Then you'll be able to do the first works. Então você será capaz de praticar as primeiras obras. You'll never be able to do the first works without Jesus Você being the jamais, first in your heart. você jamais vai voltar a praticar as primeiras obras se Jesus não for o primeiro dentro do seu coração. Now, how much time do I have? Go ahead. Okay. Now, the second church was Smyrna. A segunda igreja foi a igreja de Esmirna. They were suffering terribly. Eles estavam sofrendo grandemente. They had their goods taken away from them. Eles perderam muitos dos seus If pertences. they had a cow, they would take the cow away. Eles, se tivessem gado, o gado era tirado deles. That would be their milk gone. And that would be their meat. That would be no longer there. Eles não teriam mais a carne, não teriam mais o leite. They'd find it very difficult to find a work. Any kind of Eles work. tinham muita dificuldade para achar trabalho, Because their livelihood was being taken away from them. porque os seus bens foram tirados deles. They didn't have it very easy. Eles não tiveram muita facilidade. They were persecuted by the Jews. Eles foram perseguidos pelos judeus. They were hated by the Gentiles. Eles foram odiados pelos The gentios. Jews didn't like him because they preached Jesus. Os judeus não gostavam da igreja porque pregava sobre Jesus. And the Gentiles didn't like him because they didn't worship their God. E os gentios odiavam aquela igreja porque ela não adorava os seus ídolos. And so they were very poor. Era uma igreja muito pobre. But they did not give up their love for Jesus. Mas eles não desistiram do seu amor por Jesus Cristo. They were willing to suffer for Jesus. Eles estavam dispostos a sofrer por Jesus Cristo. And Jesus praised them and said, you are a good people. E Jesus Cristo os elogiou dizendo: vocês são pessoas boas. You have remained true to me. Vocês permaneceram fiéis a mim. Your light is shining all over A this sua area. luz está brilhando sobre todo este mundo. He gives no criticism of them. E Jesus não faz nenhuma crítica a esta igreja. He goes to the next church, which is Pergamum. Aí ele vai para a terceira igreja de Pérgamo. They were doing pretty well. Eles estavam indo bem. This was the capital of that area, Pérgamo era a capital daquela área, but it was very dangerous mas era um lugar muito perigoso, because this is where the Romans worshiped their God. porque era a cidade onde os romanos mais adoravam aos seus deuses. And so they were told to worship their God. The Christians were told to worship their God. E esses crentes foram avisados que deveriam adorar também aqueles deuses. And they could be killed for not worshiping E eles their God. poderiam morrer se não adorassem aqueles deuses. So they became a little careful about how to witness. Então, esses irmãos de Pérgamo, eles começaram a ter mais cuidado da forma como eles evangelizavam. Let some people come into the church that were preaching false doctrine. Eles deixaram com que algumas pessoas entrassem na igreja e pregassem doutrinas falsas. The Christians gathered together and they
try to be a witness for Jesus, Eles se reuniam, tentavam ser uma testemunha por Cristo, but they let teachers come in that taught false doctrine. mas eles permitiram que falsos professores ensinassem falsas doutrinas. And Jesus criticized them for this. E Jesus os repreendeu por isso. He rebuked them. Jesus os condenou por isso. You are too careful. Jesus disse: olha, vocês estão tendo cuidado demais. You need to be out there witnessing for Vocês me. precisam ir lá para fora e falar sobre mim. So he goes to the next church. Então ele vai para a próxima igreja, This is in Thyatira. a igreja de Tiatira. This church was really working hard for Essa Jesus, igreja estava realmente trabalhando duro por Jesus Cristo. but they let a woman come in and teach false doctrine. Mas eles permitiram que uma mulher entrasse e ensinasse falsas doutrinas. She says, it's okay to go to the temple and worship. Esta mulher disse para a igreja: olha, não tem problema ir para os templos e adorar os These ídolos, would be temples to false gods. esses templos que foram construídos para os falsos She deuses. said, it doesn't matter what you do with your body, Ela disse para a igreja: olha, não interessa o que você faz com o seu corpo, as long as your heart is right. desde que o seu coração esteja certo. So the heart is what God looks at. É porque o coração é o local para onde Deus olha. He doesn't look at what you're doing with your body. Deus não está olhando o que você faz com o seu corpo. He has forgiven you of all your sins. Ele já lhe perdoou de todos os seus pecados. So you're free. Você está livre. You don't have to worry about God judging you. Você não precisa mais se preocupar com o julgamento de Deus. They would carry on in the temples of the false gods and do wicked things. E essa igreja foi levada para os templos dos falsos ídolos e praticou coisas terríveis. They would eat food offered to idols. A igreja estava comendo comida oferecida aos ídolos. And an idol is a demon, E nós sabemos que ídolos são demônios, maybe many demons. muitos demônios. And they would commit fornication with the prostitutes. E essas pessoas também estavam cometendo fornicação com as prostitutas dos And templos. so this woman was teaching some of the members of the church this terrible doctrine. E esta mulher entrou na igreja e estava ensinando essas falsas doutrinas para a igreja. Now, most of the church was doing pretty good, A maioria da igreja estava indo bem, but Jesus said, this is going to wreck your church. mas Jesus avisou que esse pecado iria destruir aquela igreja, Your light is going to go out. que a luz daquela igreja seria apagada, This false doctrine is going to permeate through the whole church. que essa doutrina falsa em breve estaria permeando toda a igreja. And it's already beginning to dim the light of your church. E ela já estava apagando a luz daquela igreja. The next church was Sardis. A próxima igreja é a de Sardes. This church had the reputation of being alive. Esta igreja tinha a reputação de que era uma luz. But Jesus said, you're dead. Mas Jesus disse: não, vocês estão mortos. They were alive because they were active in the community. Eles tinham a reputação de que estavam vivos porque eles tinham uma boa reputação na comunidade. Did a lot of good things in the community. Eles faziam coisas boas ali na comunidade, But they never talked about Jesus. mas eles não falavam de Jesus. And he says, you almost all are dead. E ele disse: por isso vocês estão quase todos mortos. That means they're not saved. Quer dizer que eles não eram salvos. The church was full of dead people. A igreja estava cheia de pessoas mortas. He says there's only a few in your church that have white robes. Ele disse que só algumas poucas pessoas daquela igreja tinham vestes brancas. That meant only a few were saved. Ou seja, apenas poucas pessoas eram salvas. Only believers wear white robes. Porque apenas salvos podem usar vestes brancas. That is the white robes that God gives them. São roupas brancas que Deus fornece para elas. The next church was Philadelphia. A próxima igreja é a de Filadélfia. Philadelphia was a weak church. Filadélfia era uma igreja fraquinha. It wasn't very strong, Não era forte, but they were obedient to the Lord. mas era uma igreja obediente ao Senhor. God opened a door, Deus abriu uma porta and they went through the door. e aquela igreja entrou pela porta. When God opened the door, Quando Deus abre uma porta, they went through it and witnessed to the people that were in the community. eles entraram pela porta e eles evangelizaram as pessoas daquela comunidade. They were opposed by the Gentiles. Os gentios se opuseram à igreja. They were opposed by Satan worshipers. Satanás e seus adoradores se opuseram à igreja. But he said, you have walked through the door.
and Mas- obedience to me. Mas Jesus disse: vocês entraram pela porta em obediência, Because you have walked through the door and obeyed me, I have got rich rewards for you. e porque vocês entraram por esta porta e foram obedientes, eu tenho tesouros reservados para vocês. And I'm going to give you the confidence that because you have kept my word, I'm going to keep you out of the tribulation. E eu vou lhe dar esta promessa, porque vocês mantiveram a minha palavra, eu vou livrá-los da tribulação. You see, true believers will be kept out of the tribulation. Viu só? Verdadeiros salvos serão livrados da grande tribulação. But if you are a church member but don't know Jesus as your Savior, Mas se você é apenas um membro de igreja, mas não conhece Jesus como seu Salvador, you'll be like the church in Sardis. você vai ser como esta igreja de Sardes. The church can't save you. A igreja não pode salvá-lo, I can't save you. eu não posso salvá-lo, Your pastor can't save o you. pastor não pode salvá-lo, Only Jesus can save you. apenas Jesus pode salvá-lo. And if you're trusting in Him as for your E salvation, se você confia nele para a sua salvação, you too will get the blessing of Jesus, você também vai receber as bênçãos de Jesus, even though your church may not be ainda doing que a right. sua igreja não seja abençoada. But in Philadelphia, all the believers were worshiping God Mas na and obeying igreja de Him. Filadélfia, todos os membros estavam obedecendo e adorando ao Senhor. The last church was Laodicea. E a última igreja é a de Laodiceia. He went there and he found out that they were trusting in their riches, Jesus foi lá e viu que aquela igreja In their beautiful estava clothes. confiando em suas riquezas, em suas roupas, vestes magníficas. and he says, "You are not trusting in me. E ele disse: vocês não estão confiando em mim. You are trying to be rich in this world's goods, Vocês estão tentando ser ricos com os bens materiais deste mundo, but you're not rich in the things of God." mas vocês não estão sendo ricos para com as coisas de Deus. Are you trusting in your riches or E are you você? trusting in God's riches? Está confiando nas suas riquezas ou nas riquezas de Deus? The church at Laodicea probably didn't have anyone saved. A igreja de Laodiceia provavelmente não tinha ninguém que fosse salvo. God rebuked them, Jesus repreendeu aquela igreja and they seem to have listened to Jesus' rebuke. e parece que eles ouviram a repreensão de Jesus, Because many years later, porque muitos anos mais tarde there was a great conference in Laodicea, aconteceu uma grande conferência na cidade de Laodiceia. and they discussed the various books to find out which ones were the true books of God. E eles discutiram naquela reunião sobre vários livros e quais deles seriam realmente os livros de Deus. Jesus said, "Those whom I rebuke, I love." Jesus disse: aquele a quem eu repreendo, eu amo. He loved the church at Laodicea, Com isso ele amava a igreja de Laodiceia. and he rebuked them so that they would come back and really love him. E ele repreendeu aquela igreja para que ela voltasse e realmente o amasse. That they'd be like their fathers and mothers who once loved the Lord. Que eles pudessem ser como seus pais, suas mães, que uma vez também amaram a And Deus. so the children that grew up to be adults needed to come back to the faith of their fathers. and Aquelas crianças que cresceram e se tornaram adultas precisavam voltar e recuperar o amor que seus pais tinham para com Deus. So Jesus is checking every church in the world today. Jesus continua checando todas as igrejas sobre a face da terra hoje em dia. He's checking to see how well you are letting your light shine before men. E Ele está checando de que forma nós estamos permitindo que a nossa luz brilhe diante dos homens. You have a decision to make. E você tem uma decisão para fazer. Am I going to love Jesus? Eu vou amar Jesus Cristo? Am I going to talk about Jesus? Eu vou falar sobre Jesus Cristo? Am I going to let my light shine in this world? Eu vou permitir que a minha luz brilhe por este mundo? Or am I going to let my lips be sealed? Ou eu vou selar os meus lábios? I'm not going to talk about him. Eu não vou falar sobre ele. I don't want to be embarrassed. Eu não quero ser envergonhado. I might get into a problem with my neighbors. Eu não quero me envolver em problemas com os meus vizinhos. If I talk about Jesus, they may hate me. Se eu falar sobre Jesus, as pessoas vão me odiar. I don't want that to happen. E eu não quero que isso aconteça. If I witness to my
boss, he might fire me. Se eu falar de Cristo para o meu chefe, ele pode me despedir. Now, you don't have to be mean about it. Olha, você não tem que ser uma pessoa ranzinza. Just tell them about Jesus. Apenas fale de Jesus. Tell them how Jesus loves them, Fale como Jesus os ama. how he died for them, Como que ele morreu por elas. how he rose again E como ele ressuscitou. to share his life with us. Para que ele pudesse compartilhar a vida dele conosco. And then God says, I'm going to give you all the things that belong to my son. E Deus prometeu então que nos daria todas as coisas que pertencem ao seu filho. You're going to be a joint heir with Jesus Christ. Você será coerdeiro com Jesus Cristo. When he rules the world, Quando ele reinar sobre o mundo, you will be ruling the world with him. nós reinaremos com ele neste mundo. So be brave. Então seja corajoso. Talk about Jesus. Let your light so shine before Fale men. sobre Jesus, deixe a sua luz brilhar. Don't be a lampstand without any lights in the church. Não seja um castiçal sem lâmpadas dentro da igreja. Let all the lamps be lit, Deixe todas as lâmpadas acesas, so bright light can come out of this church. para que uma luz imensa possa fluir desta igreja. I'm going to tell you a quick story. Eu vou lhe contar uma história bem rápida. This happened in Brazil, Isso aconteceu aqui no Brasil, not far from here, não muito longe daqui, a little north of Brasilia. ao norte de Brasília. There was a missionary who worked in that area back in about 1955 or 60. Mas 1960. mais ou menos na década de 60, havia um missionário trabalhando naquela região. They were building the highway from Belém down to the capital, Brasilia. E eles estavam construindo uma rodovia, né, que chegasse até a cidade de Brasília. There was a man who went out and sold pots and pans. E havia este homem que vendia panelas. And when he came back to his city, a man with a gun robbed him. E quando ele voltou para sua cidade, depois de um dia de trabalho, um homem armado lhe roubou. This happened a couple of times. Isso aconteceu mais de uma vez. And this man was so angry that he wanted to kill this man who took his goods away. E essa with a gun. vítima ficou tão irada que ela queria matar aquele ladrão. He was good with a knife, but no power against a gun. Ele era bom com uma faca, mas ele não tinha nenhum poder contra uma arma. He wanted to put a curse on this man. Ele então queria colocar uma maldição sobre este homem. Now he had worshipped Satan to some degree, Até certo ponto ele adorava a Satanás. so he believed that curses could be put on people. E ele acreditava então que ele podia amaldiçoar uma pessoa. So he asked somebody, who could put a curse on this man with the gun? E ele então procurou alguém que pudesse colocar uma maldição sobre aquele ladrão, mas com uma arma. They said, there's a woman in the forest who can do this. E alguém contou para ele sobre uma mulher que morava na floresta e que tinha o poder de amaldiçoar She's pessoas. got great powers with the demons. Ela tinha muito poder que ela recebia de demônios. And so they told him how to get to her place. Então ele ficou sabendo como chegar à casa dela. I think he walked for 3 days into the forest. Eu acho que ele caminhou 3 dias dentro da floresta para achá-la. And he finally came to this house. Finalmente ele chegou na casa And when he came to the house, before he could knock or clap, e antes de bater palma ou bater na porta, the lady inside the house, the woman inside the house said, come in, and called him by name. e a mulher dentro da casa disse, pode entrar, chamando-o pelo nome. And she said, I know why you've come for me. You want to put a curse on a man. E ela disse, eu já sei porque você veio a mim, você quer colocar uma maldição sobre determinada pessoa. Now she said, do you see what's on that wall? And he said, yes. Ela apontou para algo na parede e disse, você está vendo o que tem naquela parede? Ele disse, sim. It's a picture of a deer running away from a hunter. Era o quadro de um animal fugindo de um caçador. The hunter has a gun, O caçador tinha uma arma and the deer is very wise in running away from that e o man with animal, the gun. muito sabiamente, fugiu do caçador. Now, do you see what's on this wall over here? Aí ela virou e disse, você está vendo o que tem naquela parede? He said, yes, there's a lot of books on that wall. E ele disse, sim, eu estou vendo muitos livros naquela parede. She said, these are the books that I'm reading to learn how to get close to Satan. E ela disse, esses são os livros que eu estou lendo
para saber como me aproximar mais ainda de Satanás. These are the books of my trade. Esses são livros de magia. Now, do you see what that's on the table in front of you? Agora você está vendo o que tem na mesa na sua frente? He said, it's a Bible. Ele disse sim, é uma Bíblia. He was surprised to see a Bible in this house. E ele ficou surpreso de ver uma Bíblia naquela casa. She said, you have a decision to make. Aí ela disse, você tem que fazer uma decisão. Follow the books on the wall, Você vai seguir os livros da parede, get close to Satan, que vão te aproximar de Satanás, or get that Bible and find out what it is in there, and then get close to God. ou pegar esta Bíblia e descobrir o que há dentro dela e se aproximar de Deus. That was surprising. Isso foi surpreendente. But he left, then she said, now leave. Aí ela disse, pode ir embora. And so he went back to his village again, or his city, Então, de volta na sua cidade ou no seu vilarejo, and there was an evangelistic meeting going on, havia um culto evangelístico. and he decided he would go and find out what they're preaching in this church. E ele decidiu ir naquela igreja e descobrir o que estava acontecendo. When the people saw him coming, they said, "Oh, don't let him come in the church. Quando as pessoas viram ele entrando, elas disseram, não deixe este homem entrar aqui na igreja. He worships demons, Ele adora demônios. and he'll cause trouble in our church." Ele vai causar problemas em nossa igreja. The missionary said, "We need to reach those people who are worshiping Satan as well as the people who are trying to worship God." Mas o missionário respondeu, não, nós temos que alcançar as pessoas que querem adorar ao diabo, tanto quanto as pessoas que querem adorar a Deus. So I will talk to them and tell them, "Don't make any trouble in the church or you will be dismissed from the church." E eu vou falar para ele não causar nenhum problema na igreja, ou ele será realmente convidado a se retirar. He'd come with his wife, and so that's why he said, "Let them come in and hear the gospel." Como ele veio com a esposa, o missionário disse, deixe-os entrar para ouvir o evangelho. So he listened and she listened. Então aquele casal ouviu, And when the invitation was given, E if quando- anybody wanted to learn more about God, to come and stay with him, and he would talk to them. então quando o pastor fez o apelo, para que aquelas pessoas interessadas em conhecer mais de Deus, viessem à frente, So he came forward and talked to the missionary, ele veio à frente e conversou com o missionário. but his wife was angry and cursed him for coming and talking to the missionary. Mas a esposa ficou e o criticou e o xingou por ter ido à frente. After many meetings with this missionary, this man received Jesus as his Savior. Depois de vários encontros com esse missionário, este homem aceitou Jesus como Salvador. And later on, his wife saw the big change in his life, E mais tarde a esposa que viu muita transformação na vida do marido, and she gave up her religious works. ela for Satan, também desistiu da sua religião and she became a Christian. e ela também se converteu ao cristianismo. And they didn't stop witnessing for Jesus. E eles não pararam de falar sobre Jesus Cristo. They once lived for the devil, Uma vez eles viviam para o diabo but now they're going to live for God. e agora eles estavam vivendo por Deus. And the missionary said, this couple was the best couple to talk to people who had been communicating with the demons. E o missionário reconheceu que aquele casal tornou-se as melhores pessoas para evangelizar adoradores de demônios. They did the first works of witnessing because they had the first love for Jesus. Aquele casal começou evangelizando porque eles tinham o primeiro amor por Jesus Cristo. You have a decision to make. E agora você tem uma decisão para fazer. Are you going to have a first love for Jesus? Você vai recuperar o seu primeiro amor por Jesus? Is he going to be the most important person in your life? Ele vai ser a pessoa mais importante na sua vida? When he is, you'll be finding it easy to talk about Porque Jesus. quando Jesus se tornar a pessoa mais importante da sua vida, tornar-se-á mais fácil falar dele para os outros. This is the message that Jesus was giving to us in the book of Revelation about the churches. Esta é a mensagem que Jesus Cristo tem para nós através das 7 igrejas do Apocalipse. God bless you. Deus te abençoe.